Olá, este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel. Um bom início de semana para você. A gente está aqui sempre de segunda a sexta-feira discutindo assuntos que estão na pauta da política, da economia, em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Deixa eu começar falando para vocês sobre essas manifestações. Tem uma coisa interessante, gente. Não sei se vocês já perceberam isso nesses últimos meses, mas você sabe quem é o maior aliado? Quem é a maior aliada do governo nesse ano de 2025? Você sabe quem é que mais ajuda o governo Lula? Quem é que mais fortalece o governo Lula? Quem pega o governo Lula pela mão quando ele está lá no fundo do poço? A oposição. A oposição no Brasil, a direita brasileira, ela é igual aquele jogador, sabe aquele jogador, aquele bom jogador de futebol, que ele sabe chutar a bola, ele sabe colocar a bola dentro do gol, ele sabe realmente chutar, mas ele não tem tempo de bola, ele não tem tempo, ele não sabe, você toca a bola para ele, ele sempre está adiantado ou atrasado, ele nunca está no ponto certo para receber a bola e fazer o gol, por isso que ele nunca faz gol. Por isso que ele tem tanta dificuldade para acertar alguma coisa, porque ele não tem tempo de bola. Rapaz, é impressionante como a oposição não tem tempo de bola. É impressionante como a oposição sempre está adiantada ou atrasada no Brasil. E é impressionante o prejuízo, quanto eles têm de prejuízo e perdem por conta disso. Você vê, isso é falta de estratégia, falta de noção mesmo. Você vê, por exemplo, agora, a oposição perdeu a PEC da blindagem, o Centrão também, né, a oposição e o Centrão, a direita e o Centrão perderam a PEC da blindagem e vão perder junto a anistia, o projeto da anistia. Vão perder junto, porque colocaram tudo dentro de uma caixa só. Sabe aquele conselho de vó que dizia, não coloque todos os ovos na mesma cesta, porque se a cesta cair, basta a cesta cair, você perde todos os ovos. Pois é exatamente o que a oposição fez. Colocou a anistia e colocou, na mesma época, a PEC da blindagem numa caixa só. E o que foi que aconteceu? A PEC da blindagem, se você pegar ali as manifestações, como foi que as manifestações aconteceram? Elas aconteceram por causa da PEC da blindagem. O que revoltou as pessoas e levou as pessoas para a rua foi a PEC da blindagem, que você pode chamar tranquilamente de PEC da bandidagem, porque é para salvar bandido dentro do Congresso, inclusive incluindo os presidentes de partido que também são beneficiados pela PEC, pela proposta de emenda à Constituição, que agora está no Senado. Agora, o impressionante é que quando eles fizeram isso, eles colocaram a PEC da blindagem, na mesma época acharam que estavam tão bem, que não tinha problema nenhum, fizeram ali um teste de imbecilidade com a população. Será que a população é tão imbecil quanto a gente imagina? Coloca lá a PEC da blindagem, coloca também a anistia, empurra também a urgência da anistia agora, que agora eu acho que vai tudo, a gente consegue aprovar tudo. E aí fizeram o teste no momento errado. Eles erraram o ponto, erraram o momento. Ao invés de colocar alguma coisa, colocar ali a anistia, ou colocar a PEC da blindagem, mas esperar para ver o que era que fazia depois. Não, eles colocaram tudo de uma vez. Resultado, vão perder também tudo de uma vez. Os senadores já estão falando em sepultar a PEC da blindagem. Depois das manifestações, só se fala nisso. Vai sepultar mesmo a PEC da blindagem, ela morre no Senado e acabou. Ela vai morrer no Senado, provavelmente ainda esta semana. Ainda esta semana morre a PEC da blindagem, vai ser sepultada. Aí, o que é que acontece? Os deputados, como os protestos aconteceram, as manifestações, já falando da PEC da blindagem, e muita gente já aproveitou e levou a pauta da anistia, também contra a anistia, para essas manifestações, os senadores já estão dizendo também que se o projeto da anistia chegar lá, morre também. Também não vai passar. Os senadores já estão avisando que não adianta, ou seja, o projeto de urgência, a urgência para votar a anistia, na verdade, no mesmo momento em que tinha sido aprovada a PEC da blindagem, acabou se mostrando uma estratégia das piores que a oposição poderia fazer, poderia realizar. Então,
provavelmente morre isso e vai morrer até o projeto de dosimetria também. Até o Paulinho da Força, que estava falando que não ia ser anistia, que ia ser dosimetria para poder ter um acordo, esse acordo talvez nem exista mais, nem redução de pena vai acontecer. Existia uma esperança de que essa dosimetria, esse projeto de dosimetria pudesse reduzir as penas e salvar, de certa forma, algumas pessoas que estão presas, tentar fazer com que o Jair Bolsonaro, que pegou 27 anos, progredisse mais rápido na pena dele, mas, pelo jeito, isso não vai ser possível por causa da manifestação, e a manifestação que foi provocada foi provocada pela PEC da blindagem. Ou seja, no momento em que tentaram se beneficiar, aproveitando um momento ali, um instante do Brasil, eles acabaram se prejudicando muito. Quem ganha com isso? O governo. Então, o governo é que acaba, o governo Lula é que, mesmo prejudicado por aliados, sim, porque o governo Lula, se ele tem um inimigo, são os próprios aliados. Os próprios aliados são inimigos do governo Lula. O PT deu 12 votos a favor da PEC da bandidagem, da PEC da blindagem. O PSB de Pernambuco, por exemplo, que diz que é o maior aliado de Lula desde sempre, da vida toda, desde antes de Lula nascer, o PSB de Pernambuco deu 5 votos, de todos os 5 votos. PSB de Pernambuco, que é o PSB nacional, é presidido pelo João Campos, prefeito do Recife, e o PSB de Pernambuco, onde ele tem mais influência, deu 5 votos a favor da PEC da blindagem. O maior inimigo do governo Lula é o aliado, são os aliados. E aí você vai para a oposição, e a oposição é a maior aliada. Então, tá tudo estranho, tá tudo troncho nesse país. O roteirista desse país é muito criativo. Mas, desse jeito, o governo Lula vai sobrevivendo. É irônico você ver um José Dirceu, por exemplo, falando de honestidade, de que tem que mudar o Congresso para dar honestidade ao Congresso. É muito irônico. Coisas do Brasil, meu amigo. Coisas do Brasil. O JC para ouvir análise, você pode acompanhar, inclusive, as edições anteriores pelo Spotify, no Spotify do JC, acompanhar a gente aqui, sempre de segunda a sexta, estamos por aqui. Um grande abraço, tchau, tchau.